Pessoal, Tranquilo. tá. Meus alunos, alunas, boa noite. Temos muita gente. Hoje nós fizemos um ajuste na aula, seria uma aula muito técnica de sistemas. A gente decidiu fazer uma aula de segurança da informação, com o objetivo de usar um tema transversal que todos os alunos de todos os cursos possam aproveitar, que é um conteúdo e um conhecimento relevante, atual e muito importante. Eu vou deixar vocês com o professor Flávio, só por alguns minutos, só para resolver algo aqui em produção. Vou ficar logado, tá, Flávio? E eu já, tá? Fica à vontade aí para você ir começando. Flávio, eu já volto para te ajudar. Tá tranquilo, então. Bom, pessoal, boa noite a todos e todos os alunos, né? Todas e todos. Estamos aqui novamente para o nosso encontro, né? Das terças-feiras. Ontem tivemos aí, acredito que grande parte de vocês participaram, uma aula magna aí da faculdade, da IMES, mostrando aí, né, as novidades com relação às novas resoluções do MEC, e a parte bastante, vamos falar, interessante disso é que a gente já vem aí através desses nossos aulões que nós fazemos aí todas as semanas, né, já cumprindo boa parte das necessidades aí, né, igual ontem, né, o Tiago, mais o gestor, né, da faculdade conversou com vocês e explicou sobre algumas mudanças, mas a grande, vamos dizer assim, a grande facilidade, o grande facilitador aqui para nós é que, através desses nossos aulões, que sempre acontecem aí, todas as terças, nós estamos aí cumprindo praticamente tudo que é necessário nesse novo formato do MEC. Como o Tiago disse, a gente tinha planejado uma aula um pouco mais técnica, um pouco, né, a gente iria tratar especificamente de banco de dados, mas conversamos aqui e achamos por bem fazer uma aula voltada para a segurança da informação. Só lembrando, né, segurança da informação, inclusive, é uma disciplina que fica, né, que fica comigo lá no curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Então, é uma questão muito muito visada hoje quando, né, a gente fala aí da questão mesmo da tecnologia. Então, essa segurança da informação, ela está presente aí no nosso dia a dia, praticamente em todos os momentos, tá certo? Deixa eu compartilhar o material aqui. Eu vou compartilhar uma janela aqui. Eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou compartilhar só a janela mesmo, porque senão eu vou ter problemas aqui com a tela, se eu compartilhar, mas eu acredito que dá bem para vocês visualizarem aí. Deixa eu ver, vamos ver como é que fica. Então, todo mundo vendo aí? Como é que tá? Só para me orientar aqui. Tá certo? Beleza. Então, tá aí, né? Depois, o Tiago vai disponibilizar aí o material para vocês, né? Para vocês poderem continuar aí com ele. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Deixa eu só modificar aqui a minha tela, mostrar a minha tela, para mim poder não ficar meio perdido aqui. Bom, gente, então olha só. Aqui a gente já vai começar falando do que hoje a gente vive na era da informação, né? Se a gente pode dividir aí o mundo, né, as civilizações em diversas eras, né? Desde o início das civilizações, lá, né, da época da escrita, quando inventou-se a escrita, né, né, porque até existe um marco, né, que divide a história da pré-história. Eu acho que vocês sabem, né, que algum de vocês já devem saber que o marco inicial da pré-história, a história é a escrita, né, lá na época dos sumérios, mas aí o que acontece? A humanidade vem passando por diversos momentos, vamos dizer assim, que são decisivos, são marcos que definem o início de uma era e a entrada de uma nova era, né? Quando a gente vai para a história, a gente tem, né,
a gente tem idade média, idade antiga, né? Hoje a gente está na idade contemporânea, mas quando a gente vem aqui para alguns marcos temporais, então a gente pode falar, né, que hoje nós estamos na era da informação. Então, o que significa isso? Que o grande valor da humanidade se consiste em informação. Então, hoje, as pessoas, todo mundo, dá valor a poder conseguir obter a informação e, é claro, tirar, né, do meio de tantas e tantas informações aquilo que é necessário. E como a gente vive nessa era da informação, essa informação precisa estar protegida de alguma forma, né? Flávio, eu já tô por aqui, viu, Flávio? Te agradeço, é porque a gente fala aí eu tô pegando aí o gancho no que você está falando. Era da informação, e esses slides estão falando de conectividade total, né? Cara, olha que interessante. A gente trabalha remoto, e hoje o nosso trabalho, ele perspassa as 18 horas, né? Porque você acaba tendo que estar sempre à disposição. Ainda mais quando você tem um cargo mais técnico, o Flávio sabe muito bem disso, que a gente precisa ter acesso e resolver as coisas, né? E olha a importância da segurança da informação. Flávio, eu precisei fazer acesso a um sistema agora aqui em produção, né? E fazer uma alteração, assim, uma alteração muito simples de fazer, só que altamente impactante. Você tem que ter muita atenção para você não tirar coisas do ar. Por isso que eu te pedi 5 minutos para focar e resolver. Pra poder focar. E o tanto que é importante a segurança da informação. E se esse acesso ele fosse fragilizado? Então, o que a gente tem? A gente tem certificados digitais. Né? O certificado digital é uma camada. E você falou uma coisa importante, né? Aí nesse slide. Mais dados, mais riscos. A superfície de contato ela é muito maior. Antigamente, o risco era alguém a entrar na sua casa, pegar o seu dinheiro que estava embaixo do colchão, né, por exemplo. Agora a gente tem ataques que podem ocorrer em larga escala, como foi o do Pix do ano passado, que nós temos uma aula sobre isso. Né? A gente fizemos uma análise, né? Uma análise sobre esse ataque e também um acesso de roubo. Né? A minha mãe já caiu num golpe de alguém que pegou minha foto no WhatsApp, colocou, falou, mãe, mudei aqui, estou precisando de um dinheiro agora, rápido. Né? E nós vamos falar isso daqui a pouco, o senso de urgência. Né? Então, é muito importante esse cuidado com a segurança da informação. E vale para o administrador, a turma de ciências contábeis que o diga, que mexe com os sistemas do governo o tempo todo, né? Você sabe disso. O professor, que tem que fazer acesso a um sistema para lançar notas também. Então, alguém pode entrar, usar uma credencial, roubar uma credencial e fazer uma alteração de nota de um aluno. Então, percebe que isso aí está em todo lugar, né? Pode continuar, Flávio, nós vamos tocando juntos aqui, tá? Então, é exatamente isso. Então, quanto mais dados, mais exposto a gente está, né? E aí, ó, o que é essa segurança da informação? É o que a gente chama de a proteção essencial, tá? O que ela vai nos propiciar? Defesa de dados e sistema contra acessos não autorizados. É um dos tópicos que a segurança da informação nos dá, ou seja, ela vai, quando a gente implanta mecanismos de segurança para que a coisa funcione de maneira, vamos dizer, um pouco mais sem riscos, vamos dizer, aliás, até existe uma premissa da segurança, eu acho que eu já falei com vocês, não existe segurança 100%, né? Até na aula nossa de LGPD a gente falou um pouquinho disso, mas proteção essencial. Então, quando eu pego o meu sistema e implanto mecanismos de acessos para pessoas não autorizadas não conseguir fazer acessos, esse é um tipo de proteção essencial. Garantia de uso correto e responsável das informações. É um tipo de proteção essencial, né? É uma proteção que precisa ser garantida, precisa existir lá nos nossos sistemas. Prevenção de vazamento de dados. Na semana passada, nós falamos bastante sobre LGPD. A LGPD está aí exclusivamente para tratar dados, né? Os dados pessoais, sensíveis ou não sensíveis, de pessoas físicas. Mas aí, o que as empresas precisam fazer? Criar essas prevenções,
ter os mecanismos todos de não deixar esses dados vazar, porque esses dados hoje precisam ser protegidos de acordo com a lei, né? Então, são proteções essenciais. E aí, vem um tópico aqui, ó, que o Tiago colocou aqui no slide, foi, né, ele que elaborou aqui os slides para a gente, que é extremamente importante, que vem também de encontro ao que nós falamos a semana passada. Semana passada eu falei para vocês uma coisinha que foi o seguinte, ó, quando a gente vai falar de proteção, de segurança, normalmente a gente tem 3 pilares aí. Um pilar que é a tecnologia, outro pilar que é processo e outro pilar que são pessoas. Tecnologia, processos e pessoas. E aí, ó, porque muita gente às vezes fala, não, segurança eu implantar tecnologia para que não ocorra lá problemas de vazamento, problemas de acessos indevidos. Mas não. A segurança se baseia em 3 pilares que ela vai, né, em cima desse tripé de tecnologia, de processos bem definidos, processos que vão conseguir, vamos dizer assim, prever situações, as diversas situações, e pessoas, ou seja, pessoas que sejam conscientes, pessoas que sejam treinadas, que tenham ali, vamos dizer, como que eu vou dizer, treinamentos mesmo para conseguir, né, passar por todas essas questões que vão aparecendo no nosso dia a dia. Exatamente. Tem até um termo para isso que nós vamos explorar daqui a pouquinho no slide aí, viu, Flávio? Mas assim, você tocou num ponto muito importante. Muito dinheiro é gasto e investido em tecnologia, no último firewall, manter sistemas atualizados, etc., quando o elo mais fraco é justamente pessoas, e nós vamos explorar isso daí, tá? A gente percebe isso hoje nos ataques que são feitos, nós vamos depois falar um pouco sobre os tipos de ataques. Você cita muito empresas, mas eu me preocupo muito com a pessoa física, né? Uma pessoa pode receber ali uma falsa chamada no WhatsApp, entregar senha, fazer transferência, simplesmente com o uso desse ataque destinado à pessoa, que nós vamos falar daqui a pouco, né? Exatamente. Ó, vou contar um caso que aconteceu comigo e minha esposa aqui, já aproveitando, já deixa. Isso faz uns 3 anos. E olha que, né, eu sou professor de segurança, eu entendo bastante desses mecanismos, conheço muitas tecnologias, a gente sempre tenta se atualizar, mas olha o que aconteceu com a gente, né? E a tia da minha esposa estava fazendo um tratamento de câncer, ela estava, né? E aí, o que aconteceu? Ela estava vindo aqui para a nossa cidade, para Uberlândia, fazia esse tratamento e tal. Mas o resumo do negócio, o que aconteceu, gente? Um belo dia, chegou uma mensagem no WhatsApp meu, no WhatsApp da minha esposa, que é a Poliana, falando que era a tia dela, né, falando, e era o WhatsApp da tia dela, realmente. Então, quer dizer, eles conseguiram, o hacker lá conseguiu invadir o celular dela e fez o quê? Pediu dinheiro pra gente. E aí, o que acontece? Olha só, a situação que ela estava passando, a gente sabia que ela estava vindo aqui, fazendo tratamento e tal, pediu para a gente passar lá, na época era em torno de R$1.000 que ela precisava ali. Só que pediu não só para nós, mas para várias outras pessoas. Gente, grande parte das pessoas passaram. A gente sabia da situação dela, nem não questionou, porque a gente sabia que ela estava passando por esse momento difícil, que ela estava precisando realmente de dinheiro para poder pagar tratamento. A gente passou. E aí, o que aconteceu? Era simplesmente falso. Não só eu, mas minha esposa, né, que a gente passou, mas várias outras pessoas da família passaram dinheiro. E era simplesmente falso. Então, igual o Thiago falou, né? Pessoa física, né? Foi um ataque, e aí vamos dizer assim, mas você não vive o dia a dia de tecnologia? Vive, mas justamente esse é o elo fraco. Esse é justamente o elo fraco. E usa a questão do gatilho psicológico, né, Flávio, da emergência, né? Porque, gente, a gente percebe, né? Às vezes nós estamos adiantando um pouquinho a pauta, mas na verdade, eu até combinei com o Flávio. Hoje é um bate-papo e a gente não tem obrigação de cumprir tudo que está aí. A gente pode ter a segunda aula, a terceira. Vocês sabem que nós estamos todas as semanas aqui falando de temas importantes. Então não tem problema a gente adiantar um pouquinho aqui, Flávio. Eu queria citar
é justamente essa questão do gatilho psicológico, né? O gatilho psicológico é aquilo que, às vezes, você, Flávio, eu te conheço, você está trabalhando o dia inteiro, aquela correria tem que resolver, você está ali no meio de uma reunião resolvendo, e chega algo assim no seu celular repentinamente, você sabe que existe uma situação muito delicada na sua família, quem passou por isso sabe, e geralmente quando tem situações delicadas assim, todos se mobilizam, né, para poder, né, tentar ajudar de alguma maneira, né? O hacker, né, não vou nem chamar de hacker, mas a pessoa que usou esse artifício, ela mirou no momento que o Flávio, assim como todos os envolvidos, estão com as guardas baixas, porque sabem justamente, se fosse uma ligação do nada, você ia estar armado até os dentes, né? E a gente ia contestar, falar que não, por quê, né? Mas tá ali no momento de fragilidade. O que provavelmente aconteceu? O cara que conseguiu invadir o zap dela viu toda a situação dela, né? Conversas ali. E aí falou, é agora, né? E foi. Sim. E deu certo, não só com a gente, né? Eu tô falando aqui meu caso, porque, né? Eu fico até, vou falar assim, não é que eu fico com vergonha, mas isso aí todo mundo tá sujeito. Eu sou um cara que tem especialização em segurança. Mas fiz vamos falar, né? Fiz isso, mas qualquer um faria, gente, né? Você vê que ele pega um momento psicológico, né? Então, é isso. Exato. Vamos lá. Bom, vou falar isso aí, Flávio, você fala o próximo, né? Gente, olha que interessante, né? Eu sempre gosto de citar o exemplo do administrador de empresas, do gestor, aqui nós temos alunos de gestão de RH, temos alunos de pedagogia, né? Na faculdade de IMES, temos alunos de análise e desenvolvimento de sistemas. E essa tríade da segurança, que são os 3 pilares fundamentais, é a preocupação que nós temos que ter, que as informações elas têm que levar em conta a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Os dados que eu preciso, eles têm que ser verdadeiros, reais, e têm que estar disponíveis no momento que eu necessito. Não adianta eu ter uma forma de trancar e criptografar as informações, e nós vamos falar o que é esse palavrão criptografado, mas eu não consigo ter acesso a esses dados com uma certa facilidade. Existe um equilíbrio entre o nível de proteção e a usabilidade do sistema. Né? Hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar com um sistema que é usado por milhões de pessoas no Brasil, Flávio, e a gente às vezes cai numa dificuldade de pessoas mais velhas precisam realizar uma validação biométrica, que é o reconhecimento facial. O reconhecimento facial, que é comum para a geração Z, que todo mundo já nasceu com o celular na mão, para outras gerações não é tão simples assim a pessoa ter que centralizar. Eu vi hoje, inclusive, que o governo do Brasil lançou um videozinho, né, explicando como realizar a recuperação de senha no GovBR, e o governo está utilizando uns vídeos bem padrão TikTok, ele colocou um cachorrinho fazendo, ficou bem legal, né? E esse tipo de educação tem que acontecer, porque nem tudo que a gente constrói de segurança, pensando que talvez até a gente consiga resolver do ponto de vista de estar realmente fechado, hermético e seguro. Só que eu não tenho uma usabilidade suficiente para uma pessoa, vou chamar de comum, uma pessoa fora da área de TI, usuário saber utilizar. E esse é o desafio. Eu tenho que criar soluções, eu tenho que criar produtos tecnológicos, mas com uma roupagem não tecnológica. Se eu perguntar para um programador de sistemas, um cara que faz 20 anos, que mexe com um banco de dados, que programa, que escreve linha de código, como é que ele quer uma solução, ele vai pensar em algo que resolve o problema dele. Aí o que a gente costuma fazer, né, Flávio? Grupos focais. Eu reúno pessoas, coloco para testarem um sistema, pessoas de diferentes idades, formações, origens, experiências, históricos, e daquilo ali tudo eu tiro a lição de como melhorar a interface do meu sistema. Então, isso que é legal, né? Isso impacta muito na segurança. Né? Eu tenho que ter algo no meu sistema seguro, mas que seja utilizável por pessoas comuns, né? E envolvendo sempre essa tríade. Pode continuar, Flávio.
Não, é muito boa essa fala, é exatamente isso, né? A gente tem que pensar que as pessoas, vamos dizer, tem muitos usuários que são mais experientes, mas grande parte dos usuários, principalmente quando se trata em soluções governamentais, né? Vamos pegar, por exemplo, uma solução do governo aí, que tem muito usuário que tem grande dificuldade, é o meu INSS. Por quê? A maioria dos usuários que vão acessar esse tipo de sistema são pessoas mais idosas, são pessoas que não têm tanto esclarecimento e precisam usar o Gov, precisam usar uma ferramenta, e aí eles têm extrema dificuldade para isso, né? Então, o sistema tem que ser, ao mesmo tempo, seguro, mas tem que ser disponível, ele tem que oferecer essa disponibilidade aí. Então, quando a gente fala dessa tríade da segurança, ele tem que ser seguro, mas ele também tem que exibir as informações no momento adequado. Sim, né? sim. E aí, ó, quando a gente fala, vamos só falar assim, um pouquinho mais técnico, quando eu falo, por exemplo, de confidencialidade, como é que a gente garante isso? Como é que eu garanto a integridade? A disponibilidade é mais fácil assim. A disponibilidade é você conseguir acessar o sistema, né? Mas como é que eu vou garantir que somente pessoas autorizadas acessem o sistema, né? E isso vem de criptografia. Agora, eu ia falar de criptografia, mas eu não sei. Você tem algum slide para frente aqui? Daqui a pouquinho a gente fala. Então tá, vamos deixar então só para isso, ó. Então confidencialidade é para garantir que apenas as pessoas, né, que sejam autorizadas possam acessar o sistema. A integridade é garantir que a informação não esteja adulterada, que a informação seja a mesma que veio lá da origem, né, mais ou menos assim, ó, imagina assim, ó, você está escrevendo uma carta, lá naquela época antiga, né, o Tiago está escrevendo uma carta para a esposa dele, por exemplo, né, o Tiago está na cidade, a esposa dele está em outra. Então, como é que ele vai garantir que essa carta que ele escreveu, que vai chegar lá na mão da esposa dele, não tenha sido adulterada, né? Então, é isso que o princípio da integridade vai garantir, né? Então, tá, vamos lá, seguindo aqui, vamos para o próximo. Claro, só para avisar, eu já coloquei aqui o link para gerar o certificado da aula de hoje, eu coloquei o link do vídeo e do certificado da aula de ontem, do vídeo e o certificado de 2 aulas da semana passada também, tá? Coloquei tudo aqui, também o link para entrar no grupo de informes. Então, eu peguei uma mensagem grandona, fixei aqui no chat, e eu vou colar novamente também, porque às vezes a pessoa não... Tá, tô vendo aqui, no grupo de informes. Eu tô colando novamente também, tá tudo aí, essas informações, tá? Continuando então, né, Flávio, a gente percebe que é importante a gente falar de segurança da informação para pessoas, para qualquer profissional. A nossa aluna Ana perguntou, essa aula é para gestão de recursos humanos, essa aula é para todo mundo. Porque todo e qualquer profissional tem que preocupar, primeiro, com LGPD, com Lei Geral de Proteção de Dados, e todo mundo tem que levar em consideração segurança. Porque se eu não tiver segurança, os meus dados sensíveis podem vazar e eu posso ter problemas perante a LGPD. E uma preocupação que a gente tem que ter, que não é só o profissional de tecnologia da informação que tem que saber de segurança de dados, tem que saber colocar senha. Porque se eu não levar isso para todos os profissionais, para o contador da empresa, para a pessoa do administrativo, para todo mundo da empresa, o vazamento de dados pode acontecer por ali, essa pessoa pode, de forma inadvertida, passar uma senha, e nós vamos contar mais alguns casos de como que isso acontece. Por isso que quando me perguntam, então a nossa aluna perguntou, sim, a preocupação com segurança da informação é uma chamada de atenção que todos os órgãos públicos e as empresas fazem, né? E nós ouvimos todo dia casos de amigos, tios, geralmente acessam pessoas mais velhas, né? Eu ouvi um caso esses dias conversando com um amigo meu que é advogado, Flávio, que um cliente dele mal pegou a aposentadoria, saiu a aposentadoria para ele, ele já recebeu contatos no WhatsApp, de nada, Ana, recebeu contatos no WhatsApp oferecendo um empréstimo consignado.
O cara mal tinha dado certo a entrada da aposentadoria dele. E ele já, né? E ele já foi. O Adilson, inclusive, comentou aqui que na empresa que ele trabalha, todo ano tem treinamento Eu vi obrigatório aqui. de Lei Geral de Proteção dos Dados, né? Uhum. Quando a gente fala que o governo tem informações estratégicas, dados de cidadão, eu hoje trabalho no governo, né, Flávio? Os alunos sabem também. Eu lido ali com dados de milhões de pessoas. Eu digo assim, nós, né, que trabalhamos lá no setor, com dados de milhões de pessoas. E existem N camadas de segurança que todos nós temos que estar atento. E, por coincidência, eu trabalho hoje na coordenação de segurança da informação e LGPD. Então, no meu crachá está escrito segurança, por isso que eu sou um defensor e sempre falo a preocupação que todos nós temos que ter com segurança da informação. Isso. Exatamente. Hoje não tem essa questão, só o pessoal de TI precisa preocupar. Gente, isso tem que ser geral, tá? Sim. Então vamos lá, ó. Agora falando sobre as ameaças e a segurança. Então, ameaça seria tudo que pode causar dano, tá? Não necessariamente significa que vai ser causado dano, a gente tem até algumas definições para isso, mas tudo que pode vir a causar danos nos ativos, os ativos seriam aí as informações, os dados, tá? Então, a gente tem os fatores humanos. Quando nós falamos de fatores humanos, a gente tem hacker. Que é esse termo, hacker, né? O pessoal do curso nosso de segurança, não, de sistemas, né? Tá familiarizado, mas talvez o pessoal dos outros cursos não, né? Mas hacker normalmente é aquela pessoa que conhece bastante de tecnologia, mas que às vezes quer ir para o lado do mal, quer, né, começar a roubar dados, roubar informações. Então, normalmente a gente coloca o nome de hacker ou cracker, né? Isso que eu ia te falar. Existe até uma diferença conceitual, e eu gosto muito de defender essa diferença, né? Porque não é meramente semântica, não. O hacker é uma pessoa que estuda, que se especializa, que entende, que conhece, não necessariamente para o mal. Ele conhece sistemas, conhece vulnerabilidades, ele conhece os exploits, que são as falhas e brechas, né? E quem faz uso disso para o mal, a gente chama de cracker. Cracker. Só que popularizou tanto que acaba sendo a mesma coisa. Mas eu sempre gosto de lembrar e deixar bem claro, né? Essa questão que o hacker é o que conhece, né? O Flávio é um hacker que ele conhece tudo a parte de redes, dos protocolos, das camadas. Ele sabe onde encontrar brecha de segurança, ele sabe manter o sistema atualizado e não necessariamente usa isso para o mal, para ataque, para roubo de informações. O Wallace está falando que já viu casos de entrada de hackers em empresas por conta de pessoas que plugaram pendrives que acharam na rua e isso gerou vazamento de dados. Exato, existe essa forma de ataque. Provavelmente tinha algum exploit, né? Ali instalou alguma porta dos fundos, né? Um backdoor na máquina, e aí com isso eles conseguiram, os hackers, né? Eu estou falando hacker generalizado, mas que o Thiago falou é muito bem lembrado, a gente falava muito isso há alguns anos atrás, né? Sempre a gente, que a gente trabalhava na UENG e a gente sempre fazia muito esse diferencial. Eu mesmo... Flávio, você falou do Porta dos Fundos, é aquela turma que faz aqueles vídeos lá no YouTube, ou não? Como é que é isso aí? O Flávio falou uma coisa interessante. Porta dos Fundos, ou backdoor, do inglês. A backdoor... Pessoal, tem alguém com o áudio aberto. Peraí só um pouquinho que eu vou desativar. Isso. Liga o seu aí de novo, Flávio, por favor. É porque, às vezes, sem querer, algum aluno ou aluna abre um áudio, abre o microfone sem querer, né? Uma backdoor, muitas empresas... Era uma prática existente de, às vezes, a pessoa deixar propositalmente uma porta de entrada em determinados sistemas para que, numa emergência, ele pudesse ter uma forma de acessar. O Flávio constrói um super sistema, vende para uma empresa, e lá nesse super sistema ele coloca uma brechinha que o Flávio só sabe e poderia usar para acessar o sistema. Isso já aconteceu, por isso a gente chama de backdoor, né? É uma vulnerabilidade construída, isso pode existir. O que mais nós podemos falar? Aqui está bem claro, né? Os fatores humanos, nós exploramos bastante, eu vou falar do termo já. Problemas técnicos, né, Flávio? Falha de sistema, bug de software. Tem gente que instala e nunca mais atualiza o Windows na máquina.
eu falo aqui eu gosto sempre de trazer essa discussão, o Flávio fala empresas, né, organizações, eu gosto de trazer também para a pessoa física, para Maria, para o Matheus, para a Angélica, que tem um computador na casa dele, tem que atualizar o Windows. Às vezes a gente fala assim, gente, não usa programa pirata. Não é o fato do programa pirata que vai estragar seu computador, mas é que o programa pirata, muitas vezes, ele passou por um cracker, ele teve ali quebrada a sua proteção, e se o Flávio, vou dar um exemplo, o Flávio, ele pega o Microsoft Office original e ele quebra esse sistema para ninguém mais precisar digitar serial, né? E aí o Flávio aproveita que fez isso e ele coloca ali um trecho de código para quando a Genilza instalar no computador dela, o Flávio pode controlar da máquina dele. Eu estou assim, dando um exemplo muito hipotético. Às vezes é coisa bem mais limitada. Mas eu posso, né, esconder um trecho de código, alguma coisa num programa pirata, para danificar seu computador, para dar acesso para outras pessoas. Há uns 20 anos atrás, Flávio, já te passo, devolvo a palavra, há uns 20 anos atrás, existia um software, não sei se você vai lembrar disso. A gente tem o termo back-office, né? Back-office são as pessoas que trabalham no sistema ali e não está na frente de caixa, né? O cara que fica lá com o computador contando, ele é back-office, né? Existia um software chamado Back Orifice, que era um software que você mandava para alguém numa mensagem de e-mail, assim, olha que linda essas fotos. A pessoa abria e, de repente, essa pessoa estava mexendo no computador, o computador abria uma janela sozinha, abria a calculadora, abria o drive de CD-ROM automaticamente. Eu não sei se você lembra dessa época, que popularizou demais esse tipo de programa. E o pessoal usava para poder pregar peças nos outros, né? Às vezes você estava mexendo no computador, abria o seu bloco de notas sozinho e começava a escrever. Você achava que tinha um fantasma ali no seu computador. Isso era utilizado para fazer rodar coisas na sua máquina. Então, olha só outra brecha de segurança. E sabe como que a pessoa conseguiu instalar isso? Eu mando um e-mail aqui para a Ana e falo, Ana, pega esse programa que eu estou te mandando e instala na sua máquina. Era uma época que não existia segurança nativa no sistema operacional Windows. Não tinha muita segurança nativa. Rodava ali um programa, como administrador, instalava ali um trojan, um worm, um vírus, um rootkit, se fosse Linux, né? Na máquina daquela pessoa. Então, olha só, numa conversa, Flávio, e se por acaso, aí na empresa que você trabalha, não vou falar o nome da empresa, mas é um laticínio, alguém descobre o contato de uma secretária que chegou recente e liga para ela e fala assim, oi, Geralda, aqui quem está falando é o Tiago, eu sou aqui da área de sistemas, eu estou fazendo um teste aí no seu computador, me passa, por favor, a sua senha aí, eu quero fazer um teste. Muitas pessoas, quando recebem um pedido desse, ainda a pessoa usa toda uma técnica, né? Nossa, você chegou na empresa agora, você está gostando, leva aquela conversa e pede a senha para a pessoa. Aconteceu, Flávio, isso com um familiar muito próximo meu. Recebeu uma ligação dizendo que era do banco, daquele banco roxo, e deu o nome da pessoa, era daquele banco roxo, a sua conta, ela tá com falha de segurança, eu preciso que você transfere o seu dinheiro para outra conta, eu vou limpar a sua conta, vou organizar a sua conta, você transfere o dinheiro de volta depois, e a pessoa perdeu milhares de reais. Com um simples telefonema. Por isso que a gente bate muito nesse conceito. Treinamento de segurança das empresas tem que existir, porque a falha é o ser humano. A pessoa meio que fala assim, aqui na empresa que eu trabalho tem um pessoal de informática, de tecnologia, eu não preciso preocupar com nada. E eu ataco, né? A pessoa ataca justamente esse profissional. Então, olha o cuidado que a gente tem que ter com fatores humanos. Para mim, é o principal aí, que é onde eu consigo quebrar mais fácil. Pode continuar, Flávio. É isso mesmo, né? O principal fator humano é exatamente isso. Já que a gente está contando casos, né? Eu vou só mais um outro para ilustrar esses dias. Agora eu estava lá na casa. Ô, Flávio, você está usando o microfone certo aí? Parece que deu uma abafada na sua conferida. Deixa eu trocar aqui. Só olha se está certo, às vezes também tá. Eu às vezes pego o microfone errado aqui também. Melhorou. Melhorou. Porque ele balançou o cabo aqui e acabou trocando. Mas, olha só, estava lá na casa do meu sogro esses dias, e aí meu sogro
recebeu uma ligação e a pessoa falou para ele assim que o cartão dele, cartão de crédito, tinha acabado de ser usado, cartão do Nubank, e fez uma compra que era para ele exatamente mais ou menos igual você falou, só estava perto dele, que era para ele transferir o dinheiro dele para uma outra conta, e o atendente iria ajudá-lo a fazer isso aí, para ele não ter problemas. E aí eu escutei ele falando, pode desligar, ou então, assim, né? Eu até esses dias aconteceu algo semelhante comigo, mas eu levei para ver até onde ia, né? Mas eu falei, pode desligar, que isso aí é um ataque, né? São pessoas muito ansiosas querendo, né, tentar conseguir aí um dinheiro, né? Mas é exatamente isso, gente, né? Igual o Thiago falou aqui, rapidinho, de novo, ó, uma das práticas, não usar software pirata por conta dos rootkits. O rootkit é mais para Linux, né? Mas por conta de portas que possam ficar abertas, sabe? E aí, quando você está sempre usando o software original, sempre fazendo as atualizações, essa é uma das boas práticas com as tecnologias, né, quando a gente fala de sistemas operacionais, de programas, né? E uma outra coisa que é bastante que eu queria... não, deixa para frente. Eu acho que vai falar mais um pouquinho sobre engenharia social, Thiago. Vamos falar sobre... Aliás, a gente não tinha nem usado esse termo, engenharia social. Você acabou de usar. Eu ia falar disso, mas eu não sei se tem um slide. Nós vamos falar já. Pode passar para o próximo aí. Então, vamos para o próximo. E aí, com relação à classificação das ameaças, você tem ataques externos, uma pessoa de fora, igual o colega disse aí, que alguém de fora chegou com um pendrive, espetou no computador, ali tem um auto-run, auto-executa alguma coisa, né? Existe ataque interno, por exemplo, eu tenho aqui o Vinícius trabalha numa empresa, mas o Vinícius levou um puxão de orelha lá do patrão dele, agora ele tá bravo, quer sair da empresa. Eu já vi isso acontecer, às vezes no Reddit você vê algumas pessoas, naquele site Reddit, as pessoas falando, olha, eu saí e apaguei tudo que eu fiz na empresa, eu não vou deixar nada das ferramentas, eu construí um monte de planilha legal, fiz isso, apaguei tudo. Isso é um ataque interno, a pessoa deixa ali um vírus, programa alguma coisa. Falhas humanas, realmente pode acontecer uma falha humana, não só a engenharia social, que nós vamos falar mais, pode acontecer um erro também. O Flávio, um profissional, não vou nem falar a quantidade de anos que ele tem de experiência, mas ele caiu num golpe. Isso é uma falha humana. E ok, isso pode acontecer também. A pessoa ligou, a gente explicou a situação que ele estava, um familiar e tal, ele foi enganado. É uma falha humana. E eu tenho problemas técnicos. Às vezes, um problema técnico, digamos que um servidor principal dá problema, eu substituo por um servidor alternativo, mas que não está tão atualizado, suscetível a um ataque de vulnerabilidade. Isso pode acontecer. A empresa que você trabalha, falando aqui para os alunos de contabilidade, administração, gestão de recursos humanos, a empresa que você trabalha possui um software, um ERP, com toda certeza. Um ERP que controla fornecedor, estoque, cliente, livro caixa, lançamento contábil. Pode ter um problema nesse sistema, que não tem nada a ver com Windows, é o sistema da empresa X, empresa Mickey Mouse. Tem um problema naquele sistema, alguém pode invadir por ali. Então, existem problemas técnicos, né? Existem coisas que a gente não consegue controlar. Eu não consigo falar com certeza que se o Otaciel for abordado, ele vai falar que não vai passar a senha. Às vezes o Otaciel está ali tentando resolver um monte de coisa, alguém liga, pede a senha, ele fala a senha dele muito rapidamente ali. O que mais vocês colocaram aqui? Já vi casos de entrada de hackers por conta de pendrive, está acontecendo muitos golpes, o Otaciel que falou, pessoas se passando por escritório de advocacia. Eu tenho um irmão que é advogado, ele quase toda semana posta um vídeo, gente, não respondam, tal. Por quê? Existem muitos dados hoje, Flávio, disponíveis na internet com muita facilidade. Eu pego o nome do Flávio Eurípides de Oliveira, se eu colocar aqui no Google, eu vou achar o CPF, onde ele mora, eu vou descobrir onde ele trabalha, aí o Flávio posta um monte de coisa no Instagram lá para os alunos, aí eu sei que ele dá aula na escola tal,
Aí, de repente, um dia ele posta uma foto, o carro dele está atrás, eu vejo a placa do carro dele, ele faz uma compra em algum site, não desses tradicionais, Amazon e tal, uma empresa menor, que depois essa empresa menor tem um ataque, tem um vazamento de dados. Eu pego mais dados dele, o Flávio joga fora. Toda semana ele compra na Shopee. Ele joga fora ali a caixinha dele da Shopee, tem lá a nota fiscal eletrônica. Eu consulto a nota fiscal eletrônica na internet, eu sei o endereço dele completo, sei o CPF, sei o nome dele, sei as coisas que ele comprou. Você consegue, se quiser, escavar, minerar dados de qualquer pessoa. O que a gente tenta fazer para minimizar? E ontem, até mesmo, durante a fala da aula de ontem, eu tentei entrar muito nessa, muito não, mas um pouco nessa questão. Os nossos dados estão aí e todos nós estamos suscetíveis a algoritmos de Big Techs. Uhum. Todo mundo está suscetível ao algoritmo de Big Tech. Você é condicionado a tomar decisão. Você não toma a decisão que você quer. Você é condicionado, porque você é exposto a determinadas constantes ali, você sempre vê determinada marca. Aconteceu numa eleição passada dos Estados Unidos, de uma empresa, acho que é Ars Técnica, não lembro agora o nome, controlar e decidir resultado de eleições. Isso acontece. Não vou entrar no tema política no Brasil, ainda mais que esse é um ano político, não é isso que eu quero. Político complicado, né? Eu só quero assim, dar um exemplo que até isso pode ser manipulado. O que a gente tem que fazer? Primeiro, ter consciência, entender, saber que são meramente ferramentas, regular a nossa exposição e tentar ficar centrado nas decisões, o que não é fácil, porque nós temos, não uma, mas N Big Techs disputando o que hoje é mais valioso, que é a sua atenção. A sua atenção é o bem mais valioso. A rede social X aí, ela é de graça. Se ela é de graça, você é o produto. Ela é de graça, porque ela vai fazer você gastar muito dinheiro comprando dos anunciantes que ela tem. Então, percebam. A inversão de papéis, né? A inversão de papéis. Pode falar. Produto, isso. Isso é muito... Muitas vezes a pessoa não enxerga isso hoje. Né? Então, ocorre hoje essa inversão de papéis. A gente acha que a gente vai consumir o produto. Não. A gente é o produto. A gente é o interesse. Nós somos o que interessa para essas grandes redes sociais aí. Elas não dão nada de graça. Então, a gente tem que raciocinar que a gente passa a ser o produto porque o fato da gente estar ali dentro, de repente você vê os anúncios e começa a comprar e bom. Isso, né? Isso. E eu já quero ler os comentários das pessoas aqui, mas esse tema aí de exposição, redes sociais é muito interessante, porque, gente, as Big Techs, os grandes sites, as grandes redes, eles têm ali um exército de psicólogos, de especialistas em experiência do usuário, de cientistas políticos, de PhDs em várias áreas, de cientistas que estudam comportamento humano. Ah, mas o site adivinhou o que eu queria comprar. Ele não precisa ler sua mente, não precisa adivinhar. Porque você dá sinais disso o tempo todo e é levado a comprar o que eles querem também. Então, o que eu quero dizer é que isso explora, por exemplo, a sua vaidade. A rede social explora a vaidade. O Matheus, o Flávio, quer postar foto para mostrar o que está fazendo, mostrar o trabalho, apresentar o trabalho, né, Flávio? Você faz isso, posta ali foto. A gente posta no YouTube os vídeos, né, para apresentar o trabalho. E isso você vai criando ali uma rede. Eu sei quem são os amigos do Flávio, porque eu sei quem ele segue e é seguido no Instagram, eu sei quem ele tem na agenda telefônica do WhatsApp. Eu não preciso nem ler o que o Flávio conversa com o Thiago, mas eu sei que eles conversam muito. E manda imagem um para o outro. Eu acho que eles estão mandando meme, né? Igual a gente faz, mandando meme para a pessoa. Eu sei disso. Então, eu sei que o Flávio, ele faz muito contato com uma empresa que vende medicamento. Eu já começo a construir pela idade do Flávio, pelo histórico, que ele pesquisou também dentro do Facebook, também é da mesma empresa, pesquisou no Facebook um remédio ali, e ele está pesquisando atividade física, e ele foi no médico, o Flávio, ele está com pressão alta. Eu vou vender para ele agora um anúncio
de um especialista que fala que pode curar a pressão alta, e vou vender também um chazinho para curar a pressão alta para o Flávio. E vou jogar esse anúncio. Percebam que tudo que acontece aí é rastreado. Gente, vocês não fazem ideia da quantidade de dados que são salvos quando você acessa uma página de uma rede social. Uma página, um perfil de uma rede. Vocês não sabem a quantidade de dados que são gravados. A localização que você está, a maior parte do acesso aí do celular, do mobile, né, do celular, do tablet, a localização, a quantidade de bateria que você tem, qual que é o sistema operacional, se é Apple, se é Android, qual que é a versão, se está atualizado, a quantidade de fotos que você tem na galeria. Pessoal, recentemente eu li um artigo, Flávio, a gente vai vamos fazer um bem bolado. Mas é interessante. Eu li um artigo recentemente que se você está com a bateria baixa e vai pedir um Uber, o Uber é mais caro. Porque sabe que é a sua última chance de pedir um Uber para voltar para casa. Então, tudo que você faz é rastreado. Depois a gente pode, numa outra aula para frente, apresentar o que eu posso fazer no meu computador para minimizar essa exposição. E tem muita coisa que a gente pode fazer. Nós podemos falar. Eu só quero ler aqui alguns comentários. Pouco tempo circulou o e-mail, como se fosse da Bradesco, informando que a conta estava bloqueada, pedindo para clicar em tal link para desbloquear, sendo que o Bradesco é o banco que a empresa realiza pagamento. Informei a segurança da informação devido a outras pessoas. Exato, Adilson. Isso chama phishing. Nós vamos falar daqui a pouco. No site da Receita, você pode consultar dados CPF, CNPJ gratuitamente, telefone, endereço, localização, tipo de empresa, negócio. O Luciano falou, eu sempre jogo fora as caixinhas da Shopee com dados. Né? Às vezes a gente exagera um pouco, mas assim, ali tem dado valioso. O Wallace está falando dos cookies, né? Que a maioria aceita sem saber o que é. O cookie é justamente uma permissão que você dá para gravar no seu próprio computador informações suas para a empresa colher de novo quando voltar. Gente, a gente vive numa camada de abstração, achando que está tudo bem, e realmente está, a gente espera que esteja tudo bem, mas por trás disso, existem muitos dados, muita informação trocada, a sua consciência não é 100% sua, né? A sua vontade, ela está ali, de certa forma, manipulada, né? Conduzida, e é um cuidado que a gente tem que ter. Por isso que eu chamei muita atenção na aula de ontem, para que a gente saiba ali estar no controle, protagonizar essas coisas, né? Flávio, pode continuar aí sobre vulnerabilidades. Bom, gente, então vamos falar aqui um pouquinho sobre vulnerabilidade, né, que é um tema extremamente difundido quando se fala de segurança. Vulnerabilidade nada mais é do que um ponto fraco de um sistema, né? Vamos dizer que seja um sistema, mas não é necessariamente um sistema. E aí ele pode ser explorado, né, por uma ameaça. Eu tenho um exemplozinho que até quando eu fazia segurança da informação, lembro que meus professores usavam muito, eu acho que fica fácil de entender. Né? Então, vulnerabilidade, por exemplo, imagina que você tem lá o seu carro que tem uma porta, uma das portas dele tem um probleminha que se você forçar ela um pouquinho para cima, ela abre sem a chave. Isso é uma vulnerabilidade. A vulnerabilidade não teria problema, por exemplo, se a gente vivesse, vamos dizer, na cidade que eu vivo, ou aqui no país que eu vivo, não tem ladrão, ninguém vai roubar o que está dentro do meu carro. Então, essa vulnerabilidade não adianta nada. Mas o problema é que a gente tem a ameaça, que é uma outra questão. Então, no caso da segurança da informação, a gente tem os hackers, os crackers, né, que são as pessoas do mal aí, que vão explorar essas vulnerabilidades. Né? Então, a vulnerabilidade é como se fosse um tipo de fraqueza. E aí, a gente tem a ameaça, que são, por exemplo, as pessoas, o hacker, a pessoa que pode explorar essa fraqueza, e isso gera, no final das contas, o que nós chamamos de risco. O que é o risco? O risco nada mais é do que o impacto que isso vai ter se, por acaso,
a ameaça explorar essa E vulnerabilidade. está no próximo slide, Flávio, falando do risco. Tá, beleza. Então assim, ó, só para eu gosto de falar também o seguinte: a gente tem o que a gente chama de vulnerabilidades técnicas, seria, por exemplo, que falha no sistema, falha na rede, falha na aplicação. Então, isso é uma vulnerabilidade mais técnica. Então, aí vai depender de uma atualização tecnológica para poder resolver esse problema. A gente tem a vulnerabilidade humana, que seria, às vezes, uma vulnerabilidade até propriamente comportamental, né? O que seria uma vulnerabilidade humana? Por exemplo, uma pessoa que toda vez que sai da frente do computador ali, ó, a pessoa está logada no sistema e, de repente, ela sai para o almoço e deixa o sistema logado. Né? Isso não tem nada a ver com o sistema ser ruim ou você ter a sua senha fraca ou não. Isso é um comportamento que você está tendo que está gerando uma vulnerabilidade, né? Provavelmente, se você ter treinamento, eles vão ter falado para você que na hora que você for almoçar, se você estiver dentro do sistema, ou você sai do sistema, ou você vai aqui na tecla do Windows, vem no teclado, aperta Ctrl Alt Del e deixa a sua tela travada para que outra pessoa não chegue aqui e sente na sua cadeira, né? Flávio, eu tenho 2 casos aí bem interessantes sobre isso daí. Né? Primeiro, uma vulnerabilidade comportamental, mais para o lado humano, né? A primeira empresa que eu trabalhei como analista de sistemas foi na SWB, uma empresa que de Uberlândia, que eu gostei demais, fiz amigos lá e foi um trabalho muito, muito bacana. Infelizmente a empresa fechou, né, porque o tempo mudou, toda a empresa fechou, mas foi uma experiência muito boa. E era interessante que lá a gente sempre falava essa questão de, na época, Flávio, a gente usava Lotus Notes ainda, como e-mail. Muito Lotus Notes, usei muito servidor de e-mails, Lotus Notes. Às vezes alguém saía do computador para ir ao banheiro, tomar uma água e deixava desbloqueado. Aí alguém corria lá e mandava um e-mail para todo mundo. Oi, pessoal, estou muito feliz que hoje vai ter uma festa lá em casa, não precisam levar nada, eu já comprei 3 caixas de cerveja, refrigerante, carne, e mandava para a empresa toda, cara, aquilo ali. Todo mundo sabia que era uma piada, que era uma brincadeira, mas assim, a gente fazia isso. Porque era até interessante, porque como vocês estão ali numa turma, primeiro é uma turma vamos falar, de pessoas técnicas da área, né? Mas assim, tá até mostrando ali, tá tendo uma vulnerabilidade, né? É um comportamento humano que está gerando vulnerabilidade, mas não deixa de ser. Não deixa de ser. O Adilson falou que fez isso também. E eu tive também um chefe, eu não vou falar o nome dele, gostava muito desse meu chefe, e às vezes ele saía do computador dele e deixava desbloqueado. Aí eu até sei. O que eu fiz? Eu trabalhava junto, né? Cara, nesse dia foi muito interessante, né? Eu vou contar porque é um exemplo que tem a ver com o fator humano que nós estamos falando aqui. Ele saía e deixava o computador, isso é um erro, né? Você deixar o computador aberto mesmo ali no ambiente da empresa, porque lembra que nós falamos de ataques internos? Gente, acontece de pessoas trabalharem numa empresa com o intuito de roubar a informação. Acontece. A vida real é assim. Aí ele saía, eu ia no computador dele, abria a calculadora, dava um print na tela, você tirava uma foto da tela e colocava como papel de parede. Então, a calculadora não estava aberta. A calculadora estava assim, desenhada na tela, papel de parede. E eu avisava todo mundo da sala, menos ele, né? Aí ele chegou nesse dia, ele voltou, sentou e começou a clicar para fechar ali a calculadora e não fechava. Aí você vê que a pessoa clica mais forte, né? Faz um barulho mais forte do mouse e não fechava. Aí chamou um fulano, aí chegou um colega nosso lá. Ele falou, não, a gente tem que olhar os processos. Eu falei, gente, deixa o Rodrigo olhar, porque o Rodrigo faz mestrado. Deu uma zoada desse jeito. Eu vou ter que olhar os processos e tal. Gente, foi só uma brincadeira que eu fiz, mas é só dando um exemplo que no pouco tempo que ele deixou o computador dele aberto, alguém pode ir lá. E se fosse uma pessoa mal intencionada? Ele era o chefe, ele tinha acesso a sistemas da Telecom que nós trabalhávamos, um nível de permissão, um nível de acesso que eu não tinha e demais analistas não tinham. Se alguém tivesse sido demitido com aquele acesso, poderia ir lá e rodar um script no banco de dados para pagar uma tabela muito importante, tabela de clientes. Mas tem backup para restaurar. Gente, mas é trabalho.
é gasto, é dinheiro, é sistema fora do ar. Então percebam que a segurança é fundamental em qualquer empresa. Uma empresa pequena, também a segurança é fundamental. Um ponto de venda de uma loja de conveniência não pode estar aberto o tempo todo. Alguém tem acesso à sua movimentação, ao que você vende, a nome de pessoas, a dados. Por isso que essa chamada de atenção, quando a gente fala em segurança da informação, e eu gosto de deixar muito claro que isso aí é para todo profissional, até o teor que o Flávio e eu combinamos de passar hoje para vocês essa conversa, é algo assim que é para todo mundo. Não estamos falando só para quem é da área de tecnologia, engenharia, ciência da computação, não. É para todo mundo essa preocupação. Existem pessoas que têm esse conhecimento e vão olhar brechas. Ah, o hacker, ele sabe fazer tudo. A maior parte das vezes, o maior percentual dos ataques é olhar brechas de segurança. Que você esqueceu de atualizar o sistema, você não aplicou uma melhoria de segurança. O sistema operacional Windows, de todos vocês aí, acho que a maioria deve usar o Windows, não pede para atualizar o sistema. Quando eu atualizo, é para também cobrir eventuais brechas de segurança. Então percebam o cuidado que a gente tem que ter. Nós vamos falar de senha daqui a pouco, eu não quero antecipar. Né? Como eu falei, nós temos aqui muitos slides, nós não temos obrigação de passar tudo depressa, a gente quer tentar trabalhar a sensibilização de todos vocês para esse tema. Vamos lá, Flávio. Flávio, eu vou dar uma pausa, 1 minuto, já volto, tá? Tá, tranquilo. Pessoal, então aqui, ó, nesse próximo slide é mais ou menos aquela historinha que eu contei, né? Aí ele juntou a existência da vulnerabilidade, a existência da ameaça, e aí isso gera o risco, né? Igual no final eu já estava falando de tudo aí, mas então se você tem a vulnerabilidade, se você tem a ameaça, isso gera risco. E aí, normalmente, a gente faz o quê? A gente vem mensurando esses riscos. Mas entendam que as vulnerabilidades, essas fraquezas, elas só são, vamos dizer, problemáticas, ela só é um problema porque existem as ameaças. Se não existisse a ameaça, ela podia ficar, ela podia permanecer, né? Mas o problema é que as ameaças sempre estão ali. Então, por isso que nós precisamos nos preocupar tanto com essas vulnerabilidades e também fazer mensurar riscos, né? A gente tem na segurança da informação, a gente tem uma parte da segurança, uma disciplina da segurança, que simplesmente trabalha com gerenciamento de riscos. A gente tem lá, por exemplo, medições, a gente mede, por exemplo, qual o risco de eu perder meu servidor. O que isso vai me gerar de impacto? Tá. Então, se isso vai me impactar demais, eu preciso ter uma contingência que, se algum dia esse tipo de problema acontecer, eu consiga resolver isso em pouco tempo, né? Então, a gente tem tudo isso aí, né? A gente tem, por exemplo, processos que vão fazer com que o negócio continue. Eu falo muito a nível de empresa, acho que foi até por conta de ter feito essa questão de segurança da informação, e a gente acaba raciocinando muito a nível de empresa. Mas a gente também, né? Por exemplo, eu estou aqui, eu tenho aqui, ó, o meu celular, né? E no meu celular, eu tenho, vamos dizer aqui, as minhas contas bancárias, né? Os meus dados financeiros. E se eu tiver meu celular roubado, o que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver a situação? Por que eu preciso? Eu estou dizendo isso porque mas se eu nunca tiver o celular roubado? Não tem problema, mas se o meu celular for roubado em si. Para que você paga seguro de carro, né, Flávio? Isso. Por que eu não quero que o meu carro seja roubado. Eu não quero usar o seguro de carro, não quero bater o carro, não quero que o meu carro seja roubado. Mas a gente paga. É a mesma coisa. Então, independente, hoje a gente vive numa época em que, independentemente de ser empresa ou sermos pessoa física, pessoa natural, a gente tem que se preocupar e fazer planos para isso, para esse tipo de questão. Se eu tiver meu celular roubado, como é que eu faço? Tem muita, por exemplo, só dando o exemplo do celular, a gente, por exemplo,
eu não conheço muito bem o iOS, que é o iPhone, né? Que usa o iPhone usa. Mas, por exemplo, aqui no Android, eu sei que a gente consegue fazer o quê? Eu consigo gerar dois perfis aqui, ó, é como se fosse duas telas do sistema operacional. Eu tenho aqui, abro uma telinha, aí vou aqui, entro na minha tela, e aqui está o que? Tá minha rede social, tá meu Instagram, tá meu, né, Facebook, LinkedIn, alguns aplicativos. Mas aí eu mexo, e não tem aplicativo de banco. O cara rouba meu celular, chega lá, às vezes desbloqueia, cai nisso aqui e não consegue achar. Mas aí, quando eu vou mexer com o banco, tem gente que tem até uma outra questão, tem gente que usa diferente. Tem gente que usa dois celulares, fala, esse celular aqui é só para mexer com o banco, né? Tem muito esse tipo de prevenção também. Mas, Flávio, né? Pode terminar, eu quero falar essa questão do celular, que eu achei importante o ponto que a gente está falando muito aqui da pessoa física, né? Uhum. Mas, então, eu tenho essa mania. É eficiente? Pode até não ser, mas dificulta. E segurança, gente, segurança como se fosse uma cebola. Tudo que a gente pode fazer para acrescentar camadas e dificultar para que ocorra um incidente de segurança, o incidente é quando é concretizado o risco, né? Você tem lá ameaça, gravidade, o risco. Então, o risco é concretizado, aconteceu um incidente, né? Aí, quanto mais camadas de segurança nós tivermos, mais difícil vai ser para a coisa ter um grande impacto, né? Sim, sim. Por exemplo, essa questão do celular, existem alternativas, né? O que eu fiz, por exemplo, com os meus pais, com meu pai, com a minha mãe, são pessoas mais idosas, com mais dificuldade, às vezes, de contato com tecnologia. Eu comprei um celular mais barato para ficar em casa. Existe até um nome que a mídia chama, o celular do ladrão, né? Uhum. É um celular para ficar em casa e todas as contas bancárias e acessos estão somente nesse celular que está em casa. A gente faz isso. Eles saem de casa, cada um tem seu celular, claro, para o WhatsApp, para mandar bom dia de gatinho, essas coisas. Mas conta bancária fica só em casa. É uma alternativa para se minimizar a questão do risco. O risco sempre existe. E a gente tem que sair dessa ideia de super-herói, que não vai acontecer comigo, porque vai. O Flávio, especialista em segurança, em redes, ele caiu no golpe, ele comentou que confessou agora há pouco que isso aconteceu com ele. A mesma coisa é com relação ao seu celular. Com relação ao iPhone, ao iOS, eu utilizo o iPhone, sempre utilizei, eu gosto. O que é um ataque? Né? Vou dar um exemplo aqui, um cenário que pode acontecer. O Matheus perde seu celular, alguém rouba o celular e pega o celular do Matheus desbloqueado. Ali ele pode fazer muita coisa. Eu posso, por exemplo, tentar resetar a senha do banco roxinho que ele usa, chega no e-mail a nova senha, no celular do Matheus já tem o e-mail dele principal. Algo que eu faço é colocar todos os meus bancos no cadastro outro e-mail, e esse e-mail não é meu Gmail, que eu falo com os alunos aqui, é um outro e-mail do ProtonMail que não está logado no celular, está logado só no meu computador de casa. Que não tem como a pessoa fazer. Uma outra estratégia que eu sugiro e eu uso, por exemplo, existe a técnica do SIM swap. Eu pego o celular do Flávio, eu arranco o celular do Flávio está bloqueado, mas eu arranco o chip, coloco no aparelho que eu tenho em casa, entro no banco e tento recuperar a senha. Chega um SMS, eu vou receber o SMS. Isso aí eu consigo recuperar a senha e quebrando cada uma das camadas da cebola que o Flávio falou. Uma outra, o que eu faço? Eu uso um eSIM, que é um SIM virtual. Não existe chip físico. Mas eu deixei um chip físico dentro do celular também. Porque se alguém roubar meu celular, vai pegar o chip físico, não vai funcionar, ele vai perder tempo. A Apple, os bancos em geral, têm outra camada de segurança que chama de rede segura. Você sempre acessa e faz transações da Wi-Fi da sua casa e da Wi-Fi, da rede Wi-Fi lá do seu trabalho. Essas duas redes, ele chama de seguras. Aí eu posso fazer transações maiores. Se você está na rua, você consegue fazer Pix de até R$100.
Ah, mas eu tenho que fazer um Pix maior. Legal. Aí tem um processo de guardar validação, biometria, tem que olhar. A Apple tem mais um recurso. Se você tenta mudar a senha ali pela central, ele te dá, e você está fora da sua rede segura, eu não vou lembrar, viu, pessoal, os detalhes de como isso funciona, eu estou dando mais ou menos o cenário. Ele te obriga a esperar 1 hora até conseguir trocar a senha. 1 hora é o prazo que você tem para usar aquela funcionalidade, perdi meu iPhone, e resetar de forma remota o aparelho. Então, são alguns detalhes que a gente coloca. Por exemplo, se eu não tiver autenticado com a biometria, eu não consigo desligar os dados móveis e o Wi-Fi. Quer dizer que se eu tiver da minha casa e mandar resetar, formatar o aparelho, hoje você consegue, ele vira só um peso de papel, né? O celular vira só um peso de papel. É bastante interessante esses tipos de recursos. Exato. Então, o Flávio ele tocou num ponto importante, gerenciamento de risco, e eu sempre arrasto isso para o mundo real, para nós aqui, pessoas naturais, pessoas físicas. Você tem que ter um plano de contingência. O meu irmão, ele tem telefone de todos os bancos anotados no papel ali, porque pior das hipóteses, ele liga, vai tentando cancelar e tudo. Minimiza a área de exposição. Gente, tem gente que tem conta em 10 bancos diferentes, que é muito fácil você abrir uma conta em um banco. Tem conta em 10 bancos. E se a pessoa tiver crédito, alguém roubou, pode fazer empréstimo nos 10, em 8, em 5, pode tentar acessar. Você pode até ter quantos bancos você quiser, mas faz esse acesso pelo computador, num aparelho celular velho. Gente, todo mundo tem um aparelho velho de celular. E já usa e coloca as coisas lá. Então, a chamada de atenção que quando você consegue organizar e se precaver na sua vida pessoal, mente organizada, vida organizada. Se a sua vida está organizada, a sua cabeça está organizada. A pessoa que tem uma casa organizada tem a cabeça organizada. Então, a gente tem que tentar não entrar nesse turbilhão. Eu falei muito isso ontem, Flávio, no papo, né? De você entrar aqui. Eu acompanhei tempo lá, depois eu tive. Eu sei que você tinha aula. No screw infinito das coisas, tira um tempo, reserva um tempo, se organiza, pensa. Gente, eu tenho todos esses bancos, eu não posso fechar essas contas. Hoje, inclusive, existe o BC protegido, protege mais. O Banco Central criou uma funcionalidade que se alguém tentar abrir uma conta no nome do Flávio, se o Flávio tiver ativado essa proteção, a pessoa não abre. Vou dar um exemplo. Eu participo de uma associação e eu tive que colocar meu nome lá como tesoureiro. Só que eu tinha ligado a proteção. BC protege mais. BC protege mais. Márcia, a aula é para todos os alunos, todos os cursos, tá? É uma aula que nós estamos fazendo aqui diferente. A Márcia perguntando se é para pedagogia, né? É uma aula que nós estamos fazendo para todo mundo. Aí a menina do banco me ligou, Tiago, eu tentei abrir a conta que eu não consegui, porque estava ligada à proteção do Banco Central, que lançou isso no final do ano passado. Depois eu vou mandar o link para vocês no grupo. Então, a gente tem que buscar ficar atento a essas questões, porque pode acontecer. Eu rezo para ser só um risco, que nunca aconteça. É o que eu falei do seguro do carro. Eu pago meu seguro do carro todo ano, mas eu não quero usar nunca. É igual seguro de vida, né? A gente paga para não usar. É igual plano de saúde. Eu pago para não usar, mas eu tenho um plano. Cara, você tem um plano para você perder seu celular? Você já parou para pensar nisso? Se você perder o seu celular, você vai conseguir rapidamente recuperar tudo isso? Então, gente, a segurança, ela começa na nossa vida pessoal. E por isso que um colega falou agora há pouco, mas a minha empresa todo ano tem curso de LGPD. Com certeza aborda o tema segurança. Flávio, toca mais um pouco, que eu me lembrei de um caso, de um teste que nós fizemos numa empresa que eu trabalhei, mas pode falar mais um pouco. E aí, aqui, pode falar aqui um pouquinho, né? Já indo para a engenharia social, né? Claro, agora você está liberado para falar. Vamos lá, então, gente. E aí, agora falando sobre os ataques, tá? E aí, olha só, tem até uma questão que fala assim, ó, todo ataque
Aí, quando a pessoa consegue um ataque bem sucedido, ocorre a invasão, tá? Quando o hacker lá, o hacker do mal, consegue o ataque bem sucedido, a gente diz que houve a invasão. Então, existe, né, uma premissa que fala o seguinte, ó, toda invasão é um ataque, mas nem todo ataque é uma invasão. Então, quando a gente tem um ataque bem sucedido, é porque a pessoa conseguiu invadir e, né, causar ali algum tipo de transtorno, tá? E aí, vamos falar dos principais ataques, e vai começar aqui pelo ataque que normalmente é o mais perigoso de todos. Eu considero o mais perigoso, porque é o ataque que explora o pilar das pessoas. Lembra? Ó, tecnologia, processo, pessoas. Né? Quando a gente fala dessa tríade aí na segurança, o elo mais fraco, a gente já falou em vários momentos, são as pessoas. E aí vem a engenharia social. Por quê? Porque a engenharia social é simplesmente o que está dizendo aí. Manipulação de pessoas para obter informações confidenciais. Então, nessa hora, pessoas que às vezes não têm um bom treinamento, pessoas que às vezes não estão ali ligadas, né, nessa questão de segurança, são as pessoas que vão cair nesse tipo de ataque. E todos esses ataques que a gente falou aqui, ó, vou pegar o ataque que eu caí, foi de engenharia social. Tá? O ataque que, né, eu e minha esposa caímos aqui, que foi problema com a tia dela, que estava doente, que a gente transferiu o dinheiro, isso foi simplesmente engenharia social. A gente caiu numa manipulação. Está aqui, ó, pessoa que eu não me considero, vamos dizer assim, pessoa leiga, porque eu já fiz curso, tenho pós-graduação nessa área e tal, então, quer dizer, teoricamente eu não poderia ter caído, mas para ver que a engenharia, eu considero ela o tipo de ataque mais perigoso, porque é o que tem maior índice de sucesso, né, Thiago? Sim, sim. O próximo aí, depois a gente pode ir contando mais alguns casos, o próximo aí está falando de malwares. O que são malwares? Malwares é um termo genérico para qualquer tipo de software malicioso. Isso aí vira vários, tá? Ah, eu tenho Trojan, eu tenho um exploit, eu tenho, né, diversos, eu tenho worm, né? Cada um, às vezes, são nomes, mas malware é o termo genérico para qualquer tipo de software que consiga fazer algum tipo de ataque e conseguir transformar isso, às vezes, em invasão. Tá? Então, é um termo genérico. Serve para Trojan, serve para worm, serve para vírus. Vírus, né? É um pouco mais antigo, mas se a gente separar o comportamento do vírus antigo de hoje, né? Hoje eles são bem mais que vírus, vamos dizer assim, né? Que eles são muito mais inteligentes, mas o que acontece é que os malwares, então, são, né, os agentes maliciosos. E phishing, que o Thiago falou agora mesmo, phishing, o que é, né? Phishing é pescar, né? Phishing é pescar. E aí, phishing é um termo muito comum na área da segurança. Por quê? É a pescaria, você vai pescar o usuário, pescar ali informação. É muito comum o phishing acontecer através de e-mails, né? O que o atacante lá, né, o hacker, o cracker, o hacker do mal, normalmente faz? Ele explora algum tema atual e joga que está aí na mídia e começa a disparar e-mails para, né, várias, tanto de pessoas que ele conseguir, né, ele vai lá, tem lá uma lista de dados que às vezes ele conseguiu, dados que ele conseguiu de maneira ilícita, alguma coisa assim, e começa. E aí quem cair no phishing, né, fala lá assim, ó, igual teve uma pessoa aqui que falou do caso do Bradesco, né, falou aqui, ó, aqui atrás. Sim, teve um aluno que falou sobre o e-mail do Bradesco. O e-mail do Bradesco. O e-mail do Bradesco, que ele recebeu, e que nós recebemos muito, ele nada mais é do que um caso de phishing. Se você clicar, cair nisso, né, e aí volta lá no usuário, porque quem cai nisso? Não adianta nada. Quem cai nisso são usuários que, às vezes, não estão bem preparados, não estão ali antenados ou não tiveram treinamento. E, às vezes, não é nem culpa do usuário, gente, porque o que acontece? A pessoa entra lá, vamos dizer que a pessoa vai ser secretária da empresa, secretária. Isso. Às vezes ela não teve treinamento nenhum, e às vezes ela é uma novata,
está começando nessa função pela primeira vez, primeiro emprego, porque normalmente é isso que as empresas fazem, que é colocar ali pessoas, né, para pagar um pouco mais barato, às vezes não fornece treinamento, e chegou lá, ela com um bom intuito de querer resolver algumas coisas, vai lá, sai clicando, e não adianta nada toda a tecnologia que às vezes a empresa investiu ali em firewalls, em sistemas de detecção de intrusão, IDS e outras tecnologias, porque ali o ataque, no final das contas, acaba sendo bem sucedido, né? Você quer contar o caso? A gente eu quero contar o caso, é que enquanto estava falando aí, eu estava resolvendo outro problema aqui, que me chamaram aqui. Porque, hora que... Não, já deu certo. O que é interessante? Por que à noite, né? Porque à noite é o momento que as pessoas fazem mudanças em produção, aonde o uso é menor. E como eu estou aqui na área de segurança, às vezes alguém precisa de uma permissão, de um acesso, aí já umas 3 vezes aqui. Por isso que você falou comigo, eu estava meio voando. Flávio, eu quero comentar 2 coisas. A primeira é que a Ana Márcia, não é Ana Maria, eu chamei ela de Ana Maria, gente, é Ana Márcia. A Ana Márcia Silva perguntou do BC Protege, eu coloquei o link do Banco Central Protege Mais, dei uma olhada, ative. Flávio, você tem ativado isso para o seu CPF? Não tem, mas vou ativar. Então você ativa. Vai ser bastante interessante. O que eu quero contar é sobre o phishing. Eu trabalhava no Instituto Federal do Triângulo Mineiro, no IFTM, antes de ir para o MGI que eu estou hoje. E a gente fez uma campanha, existe essa campanha do falso phishing. É uma técnica que se usa em segurança da informação, que é uma técnica do falso phishing. Porque as pessoas recebem esse phishing, né? Oi, Maria, olha que legal as nossas fotos. Acesse agora e veja que o Roberto Carlos morreu. Usam geralmente o nome de alguém famoso. Algum tema ali que vai despertar, né? Que vai causar um interesse da pessoa clicar e ver o que é isso, né? Exato. Um clickbait, vamos chamar assim. Um clickbait. O que nós fizemos? Nós fizemos uma campanha de falso phishing. Eu escrevi um e-mail dizendo que era da coordenação de segurança e precisava que a pessoa clicasse num link para renovar o certificado, inventei alguma coisa assim. E no que eu escrevi, propositalmente eu coloquei erros de português. Porque geralmente tem erros de português, de grafia de palavras. E eu criei um e-mail no Gmail, suporte segurança do instituto, @gmail. E eu peguei o e-mail do pessoal e mandei. No grupo lá do Instituto, todo mundo começou a comentar, gente, não clica, recebi isso aqui e tal. E quando a pessoa clicava no link, o link era uma chamada para um curso de segurança da informação, que foi um curso que nós escrevemos na época. Então foi uma campanha inteligente de falso phishing. Então a gente faz muito isso também, no sentido de ter esse trabalho pedagógico, tá? Flávio, já deu o nosso horário, você tem aula e eu também. Vamos fazer o seguinte, olha só que legal, a gente programou 30 slides, inclusive uma parte prática. Nós vamos deixar agora isso aqui para a próxima aula. A gente faz mais uma aula com todos aqui para falar de segurança. Mais uma aula de segurança. E nesse momento estou dando a disciplina de segurança da informação para o 5º período. Nossa primeira turma que está no 5º período de sistemas. Estão fazendo segurança da informação, e eu peguei muito dessa aula aqui para trazer para essa turma. Pessoal, é isso, a gente queria hoje bater esse papo com vocês, nós vamos continuar terça-feira, né, Flávio? A gente continua terça-feira com esse mesmo tema, eu acho que é bastante interessante, né? Vamos tentar ver se terça dá para fazer um pouquinho da prática, usando nós vamos Google, fazer. mostrando para eles, né, fazendo os ataques no Google, buscar documentos, buscar alguns documentos, eles a gente arruma algumas coisas que eles vão ver mais na prática e ver o que tanto que a coisa é realmente perigosa. Às vezes a gente não tem dimensão, não tem noção do quanto isso é perigoso. Exato. Pessoal, eu coloquei todos os links aqui, link para gerar certificado, vou mandar a gravação para vocês, peço para vocês assistam, gera o certificado para vocês guardarem. Quem não está naquele grupo lá de informes, entra no grupo de informes, eu sempre aviso de aula, de curso gratuito, tem muita coisa ali, tá bom? Pessoal, é isso, a gente sempre busca dentro da faculdade IMES fazer essas aulas ao vivo, trazer temas relevantes para vocês. Muito obrigado, valeu, professor Flávio, até semana que vem, pessoal. Obrigadão, até mais. Tchau, tchau.